Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar vendo testes de hipóteses, mas testes de hipóteses para comparar duas médias populacionais, tá? Duas médias por exemplo, populações diferentes, tá? Tendo amostras independentes, uma da população 1 e outra da população 2. Vamos lá. Primeiro vamos fazer uma pequena revisão. A gente tem, então, testes para uma média que a gente já viu, tá? Eu vou relembrar aqui, a gente testou se a nota média populacional, será que ela é igual a 7 ou é diferente de 7, tá? Nesse caso é um teste bicaudal. A gente vai usar como estatística de teste essa estatística aqui, tá? É chamada estatística de teste, que no fundo eu vou querer ver, será que o x barra menos 7, tá? É o mi0 aqui, menos 7, será que isso é diferença aqui? É grande para eu rejeitar H0? É grande, pode ser um número bem grande no sentido positivo, ou pode ser bem grande, mas negativo, tá? Em módulo, eu quero saber se essa quantidade é grande, porque o teste é bicaudal, tá? Então, eu posso ter essa diferença aqui, então eu vou fazer x barra menos 7, para que é bem grande, para o lado do positivo, para o lado do negativo. Eu vou comparar com a distribuição t-de-student, tá? Porque sob H0, essa estatística tem distribuição t-de-student com n menos 1 graus de liberdade. A gente falou que o nível de significância é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdade. E eu vou fixar um valor usual, por exemplo, 5%, tá? Quando que eu rejeito H0? Quando essa estatística t aqui, ela é menor que menos t ou maior que mais t, tá? Em módulo, ela é maior que t. Então, nesse caso, eu tenho que achar esse valor de t aqui, tá? Eu fui lá na tabela da t-de-student, com n menos 1 graus de liberdade, tá? E achei menos 2,131 e mais 2,131, tá? Isso a gente viu na aula passada. Então, eu rejeito H0 quando a nossa estatística de teste for menor que menos 2,131 ou maior que mais 2,131, tá? E aí a gente pegou os dados, a gente tinha uma amostra de tamanho 16, né? Pegou os dados, calculou, deu 1,71. Ah, é maior que isso? Não. É menor que menos 2,131? Não. Então, eu não rejeito H0. E eu posso também calcular o valor P, tá? Seria a probabilidade dessa estatística que a gente calcula ser menor que menos 1,71, tá? Ou maior que mais 1,71, que é o que a gente observou, mas eu tenho que me preocupar com as duas caudas da distribuição, porque o teste é bicaudal, tá bom? E eu usei o computador para calcular esse valor P aqui, que é maior que 5%, então eu não rejeito H0. Agora a gente vai ver uma outra situação que é muito usada na prática, tá? Eu quero comparar a nota média populacional usando um certo método de ensino, tá? Que é o que está sendo usado atualmente, tradicional, e um outro método novo. Aqui foi coletado, então, uma amostra aleatória, eu tenho aqui 16 alunos, que são as notas aqui, tá? E essa é a nota média, tá? 7,53. E um novo método, eu peguei as notas, listei aqui, tá? A média deu 6,41, tá? Então, a gente tem também a variância amostral nesse grupo e nesse, tá? Então, aqui, e o desvio padrão é a raiz da variância, tá? E aqui, então, eu tenho uma amostra de tamanho 16 e aqui uma amostra de tamanho 12, tá? Aqui tem um box plot também para a gente relembrar e comparar, tá? Essas notas, né? Então, eu coloquei aqui, então aqui é o menor valor, um método novo, aqui é o menor com o tradicional. Ele não fez esse pauzinho até esse valor, porque lembra, ele calcula aqui o tamanho da caixa, né? E faz 1,5 vezes o tamanho da caixa, passa para cá e diz, ah, não, esse valor é muito discrepante, está mais longe do que eu esperava, e coloca uma bolinha separando, tá? Então, é chamado de outlier, o valor aberrante para cima ou para baixo, tá? Então, aqui é a mediana, essa linha central, aqui a base da caixa é o primeiro quartil, tá? E a parte de cima é o terceiro quartil, tá? Aqui para o método tradicional, aqui para o método novo. Em geral, tá? As notas são um pouquinho maiores aqui com o método tradicional, tá bom? E a média também é maior para o método tradicional, tá? Eu coloquei a média com uma bolinha vermelha aqui, porque a gente vai comparar as médias populacionais e a gente vai usar a média amostral.
Eu quero comparar, então, uma nota média populacional no grupo 1 e no grupo 2, tá? Eu vou chamar o grupo 1 do método tradicional e o grupo 2 do novo, tá? Podia ser ao contrário, tá? Mas eu escolhi desse jeito, tá? Então, as notas no método tradicional eu vou chamar de x1, x2 até xn, tá? Eu calculo a média amostral x barra e a variância amostral, S2, 1 aqui, tá? A variância amostral no grupo 1. A gente tem que, ou as notas já tinham distribuição normal, ou o N é grande, a gente tem que o x barra tem distribuição normal, com média μ1, variância sigma 2,1 sobre N, tá? A variância populacional aqui. No método 2, a mesma coisa, mas eu vou chamar as notas de Y, tá bom? Aqui eu tenho Y barra e a variância amostral S ao quadrado 2, para dizer que eu estou no grupo 2, tá? E eu tenho também que o Y barra vai ter distribuição normal, média 2, variância sigma 2 sobre M, que é o tamanho da amostra, que é M, tá, gente? Para diferenciar, tá? O que eu posso fazer? Eu quero fazer um teste. Lembra que eu usava x barra para fazer o teste para uma média, agora para duas médias. Se eu quero comparar as médias, no fundo eu estou testando se o μ1 é igual a μ2, quer dizer, μ1 menos μ2 é igual a zero. Vamos calcular x barra menos y barra, tá? Se eu estou sob H0, eu espero que essa diferença aqui seja bem pertinho de zero, tá? Mas se eu estou sob H1, tá? Se o μ1 é bem diferente do μ2, essa diferença aqui vai ser bem grande, eu vou estar com os valores bem grandes, então eu vou rejeitar a H0 quando essa diferença for grande, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, tá bom? Aí, a primeira questão que surge, eu vou voltar, desculpa, é que eu vou colocar aqui, e as variâncias? Eu vou estimar as médias aqui, vou estimar as variâncias, mas eu posso fazer o teste desse jeito, mas eu posso primeiro testar, será que a variabilidade é igual nos dois grupos? E se forem iguais, a gente pode usar um teste para verificar isso, e depois fazer um teste para comparar as médias, supondo que as variâncias são iguais, tá bom? Então, vou primeiro testar se as duas variâncias são iguais, tá? Aqui, eu estou testando, então, se as variâncias são iguais. Na alternativa, sempre eu vou testar que são diferentes. Vou fixar alfa igual a 5% também. A estatística que eu uso para fazer o teste, gente, é uma razão entre as variâncias amostrais, no grupo 1 e no grupo 2, tá? É usual até colocar, então, quando eu estou sob H0, se as variâncias são iguais mesmo, gente, e essa variância amostral é próxima dessa, eu espero essa razão aqui pertinho de 1, tá? É o que são os valores mais prováveis aqui sobre H0, tá? Então, se isso aqui for próximo de 1, essas variâncias amostral for próxima dessa, provavelmente eu vou aceitar H0, mas se essa razão aqui, tá, for muito pequena, tá? Essa variância for bem menor que essa, tá? Vou estar com um valor bem pequenininho, perto aqui do zero, tá? E se eu tiver que essa variância aqui for bem maior que essa, a do numerador é bem maior que a do denominador, eu vou estar com uma razão bem grande, tá? Eu rejeito H0, então, quando essa razão for muito pequena ou muito grande. Como eu estou colocando alfa igual a 5%, eu vou deixar 2,5% de probabilidade para cada pontinha, e o bom é que eu sei que sob H0, essa estatística de teste tem distribuição F, tá? É uma distribuição que o nome dela é F mesmo, né? Ela é tabelada também, vai ter a tabela dela, tá? Que vocês têm, e vai ter N-1 graus de liberdade no numerador, que tem a ver com o tamanho da amostra 1, que tem tamanho N, tá? E M-1 graus de liberdade no denominador. No nosso exemplo, o tamanho da amostra, os tamanhos das amostras eram 16 e 12, então os graus de liberdade ficam 15 e 11. Tá? Então, a gente vai ter que achar esses valores aqui, que deixam 2,5% de probabilidade em cada pontinho. Então, vamos para a tabela da distribuição F. Tá? Então, a tabela da distribuição F é se a variável x aqui tem distribuição F, tá? A probabilidade de deixar 2,5% na pontinha da direita, tá? A probabilidade de x ser maior que um x minúsculo, eu tenho 2,5% de probabilidade nessa pontinha, eu tenho todos esses valores que fazem isso, que deixam 2,5% aqui, tá bom? Então, qual é o grau de liberdade do numerador, tá? É 15. Então, eu vou lá, né? No numerador eu quero 15,
no denominador eu quero 11. Ah, então, o valor que deixa 2,5% de probabilidade na pontinha aqui é 3,33. Então, naquela distribuição, a probabilidade de ser maior que 3,33 é 2,5%. Pronto. Agora eu tenho que achar o valor dessa pontinha da esquerda, que deixa 2,5% na pontinha da esquerda, tá? Eu quero achar na distribuição 15 e 11, a probabilidade de ser menor que um certo número, tá? Vai ser 2,5%. Como que eu faço isso? Gente, dá para usar a mesma tabela. A distribuição F, curiosamente, se eu procurar o valor na distribuição F, que deixa 2,5% nessa pontinha aqui, e eu inverter os graus de liberdade, lembra que era 15 e 11? Eu vou olhar para o valorzinho que é 11 e 15, aqui, tá? Então, ó, o grau de liberdade do numerador é 11, aqui não tem exatamente 11, mas tem o 10 e o 12, a gente vai pegar aqui, tá? E o grau do denominador é 15, tá? Então, esse valor é um valor próximo de 3, tá? Entre esses dois valores aqui, tá bom? Então, vou supor que é 3. O interessante, gente, é que eu pego esse valor 3, inverto ele, faço 1 sobre 3, e eu consigo o valor que eu queria. Então, na distribuição F15, 11, tá? A probabilidade dessa variável que tem essa distribuição ser menor que 1/3 é 2,5%, tá? Então, uso a mesma tabela, inverto o grau de liberdade, mas inverto o valor que eu obtenho para achar esse quantiozinho aqui, que deixa o 2,5%, que deixa 2,5% de probabilidade ser menor que ele. Então, na hora de fazer o teste, eu rejeito H0 se o F for menor que 1/3, ou se o F for maior que 3,33, tá? Eu vou pegar minhas variâncias amostrais, calculei a variância amostral no método 1 e 2, que é o tradicional e o novo, né? Calculei a razão, deu 1,43. Não deu nem menor que isso daqui, 0,33, nem maior que 3,33, então eu não rejeito H0 e concluo que as variâncias são iguais. Fico com H0, tá? Que as variâncias são iguais. Então, vamos fazer o teste, supondo que as variâncias são iguais? O teste para quê? Para comparar as médias. Eu só queria comparar as médias, tá? Então, eu queria testar se a nota média, no método tradicional, é a mesma que a nota média no método novo, tá? Então, eu calculei aqui a diferença das médias, eu tenho distribuição normal, tá? Eu estou supondo que as notas têm distribuição normal, então x barra tem distribuição normal, y barra tem distribuição normal, a diferença também tem desse jeito, mas agora eu chequei que as variâncias são iguais, então vamos escrever como se fosse sigma 2, tirar esse 1 e esse 2 aqui, e colocar o sigma 2 em evidência, a variância fica desse jeito. Vamos estimar uma variância só para os dois grupos, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou chamar de S2P aqui, tá? Porque a notação que é usada no livro, tá? É de pooled, é combinada, é uma variância combinada, é uma média, tá? Da variância amostral no grupo 1 e no grupo 2, mas lembra que essa variância tem um N-1 no denominador, então coloca N-1 aqui e M-1 aqui, faz essa média combinada aqui, né? Ponderada desse jeito, e divide agora por esse valor mais esse da N mais M menos 2, tá? Então, a variância é estimada desse jeito, é uma variância única para os dois grupos, dá 1,3455, tá? Então, a gente vai usar, a estatística de teste era essa, eu vou trocar sigma 2 pela aquela variância combinada, eu vou cair na distribuição t-student, sobre H0, eu sei que o Mi1 menos o Mi2 é 0, tá? Porque as médias são iguais, então isso aqui eu estou pondo um risco aqui, porque eu estou zerando isso aqui, tá? Cortando, então, essa estatística de teste, feita desse jeito, tem distribuição t-student com graus de liberdade igual a N mais M menos 2, tá? Então, sobre H0 eu tenho, então, que as médias são iguais, então a diferença entre as médias é 0, né? Eu rejeito H0, gente, se essa estatística de teste é muito pequenininha ou muito grande. E eu vou olhar na distribuição t-student com esse grau de liberdade aqui, tá? Aqui estão anotadas as estatísticas. Então, eu vou olhar na t-student com grau de liberdade que é N mais M menos 2, tá? Então, deu 28 aqui, a soma dos tamanhos das amostras, né? Que era 16, 12, menos 2, dá 26 graus de liberdade. Então, vou lá no 26 graus de liberdade, tá? Vocês olhem na tabela aí, que pode estar muito pequenininho aqui, né? E eu quero
5% nas duas pontas da distribuição, tá? Por isso eu estou olhando P igual a 5%, eu quero 5% nas duas pontas da distribuição, tá bom? Que é o teste Abel-Caldal. Então, esse valor que faz isso é o 2,056, tá? Que deixa assim, 2,5% em cada pontinha, tá? Então, vamos voltar lá. Eu rejeito H0 se a estatística de teste for menor que menos 2,056 ou maior que mais 2,056. Tá bom. Então, eu guardo isso aqui, coletei meus dados, olhei os valores do x barra, y barra, variância amostral, combinada, substituo todo mundo. A minha estatística observada aqui deu 2,53. É menor que isso? Não. É maior que isso? É, bastante, tá? Então, rejeito, se for menor que menos 2,56, rejeito, se for maior que 2,56, eu observei 2,53 aqui, tá? Um pouco maior. Então, eu rejeito H0 e concluo que as notas médias dos dois métodos são diferentes, tá bom? A conclusão é essa, tá? Eu até reparei lá que o tradicional tinha uma média maior, tá? Média amostral maior. Mas o teste foi feito para igual contra diferente. Aqui eu vou falar de um outro exemplinho, tá? De um conjunto de dados que foram medidos, e dá para fazer em sala de aula, se vocês quiserem fazer um dia, tá? Foi medido o palmo das mãos, né? De vários jovens aqui na tenda da estatística, no evento que é da SBPC, tá? A Sociedade Brasileira para a Ciência, tá? Então, a gente foi medido, então, o palmo das mãos, aqui eu estou usando os dados de 97 mulheres e 80 homens, tá? Esses dados aqui vocês podem ver até um vídeo explicando sobre isso, da professora Lisbeth Cordani e Doris Fontes, tá? Que são estatísticas. Então, a gente vai testar se o tamanho médio das mãos dos homens, será que ele é maior do que o das mulheres? A gente já espera que sim, tá? Mas, vamos fazer o teste? Como que a gente faz? Então, eu coloco a análise descritiva aqui, anoto qual é o mínimo, quantis, tá? Mediana, variância, N. Vamos fazer, então, também o boxplot, tá? Aqui estão o tamanho, as medidas para os tamanhos de palmo para homem, para mulher, tá bom? Aqui a mediana é menor, tá? Que é essa. O valor mínimo também, tá? Em geral, então, as medidas, tamanho do palmo em centímetros é menor para as mulheres, tá? A gente vai testar, então, essas médias, será que elas são iguais? Ou a mão dos homens, tá? Aqui está M de masculino, é maior que das mulheres, tá? Então, aqui estão aquelas medidas todas. Esse teste aqui, essa saída aqui, gente, pegando os dados originais, foi feita usando... dá para fazer no LibreOffice, mas aqui foi feito com certeza no GNumeric, que é uma planilha também gratuita, que você põe os dados, feminino, masculino, seleciona as colunas e depois ele solta já isso tudo para vocês, tá? Ele calcula, então, aquela estatística T, tá bom? Que é o que a gente já viu antes, e ele já calcula qual a probabilidade de eu ter observado um valor mais extremo do que 9,0287, multiplica por 2. Depois que ele faz isso na TED-Student, com 175 graus de verdade, tá? Que é N mais M menos 2, ele dá um valor muito pequeno, tá? Aqui é o valor P do teste unicaudal, tá? Então, como isso aqui é menor que 5%, é bem menor, né? Então, eu rejeito o H0 e concluo que não, realmente o tamanho médio das mãos dos homens é maior do que o das mulheres, tá? E aqui eu tenho também, para o teste, se eu quisesse ter feito um teste bicaudal, ele coloca também valor crítico lá da distribuição T, tá? Então, ele coloca sempre com um valor positivo aqui, tá? Ele fez o tamanho médio das mulheres menos o dos homens, tá? Às vezes eu gosto de colocar os dados com tamanho médio maior, eu coloco essa amostra primeiro para dar tudo positivo, porque fica mais fácil. Aqui eu vou falar do teste de igualdade de médias, e se as variâncias tivessem dados diferentes, são super diferentes mesmo, tá? Eu podia sempre fazer esse teste aqui, mas é interessante, quando as variâncias são iguais, é interessante e fica um teste com melhores propriedades, com maior poder, né? Melhores propriedades. Se as variâncias são iguais, faz aquele teste lá com variâncias iguais, tá bom?
Aqui, então, eu vou testar, tá? Estou estudando o salário, esses dados são desse livro do Uldrich, tá? Eu tenho salários, e a gente tem, então, aqui o boxplot do salário dos homens e das mulheres numa empresa lá, digamos que seja uma amostra, tá? Então, eu vou testar salário médio, será que são iguais ou são diferentes? Tá, vou fazer teste bicaudal, porque é usual, mas podia ter feito unicaudal, mas aqui eu escolhi, desculpa, bicaudal. Então, tem aqui as várias estatísticas calculadas, é usual, então, calcular, então, os quantias aqui, né, ou o mínimo, máximo também, a variância, para calcular o desvio padrão, que é a raiz da variância, aqui estão os tamanhos das amostras, e também aqui eu até coloquei a título de ilustração para vocês, o erro padrão, é o desvio padrão dividido pela raiz de n, que é uma coisa que a gente calcula toda hora quando faz o intervalo, confiança e o teste, tá? Chama erro padrão, tá? Às vezes tem trabalhos que querem que você coloque essa quantidade aqui. Vamos testar, então, tá? Vamos testar, eu coloquei aqui, que bom, coloquei aqui, vamos testar, então, se os salários são iguais, ou o salário dos homens, será que é maior que o das mulheres, tá? Vou fazer o teste unicaudal, tá? Agora, considerando que as variâncias são diferentes. Como que eu faço o teste? Porque são bem diferentes, tá? Eu fiz o teste para as variâncias, são muito diferentes. Voltar lá no boxplot, aqui a variabilidade é maior, tá? O salário médio dos homens é maior, mas a variância também, tá? É bem maior aqui, tá? Então, a estatística é bem igualzinha, tá? Eu vou trocar sigma 1, tá? Por S1, sigma 2 por S2, tá? Aí, tem distribuição T-Student, mas qual que é o grau de liberdade? Gente, não é mais N mais M menos 2. Dá uma trabalheira calcular esse grau de liberdade quando as variâncias são diferentes, tá? Tem que calcular tudo isso aqui, o grau de liberdade, tá? Tem que calcular primeiro essa quantidade A, tá? Que é a variância amostral dividida por N, aqui no outro grupo também, a variância amostral dividida por M. Aí eu tenho que calcular essa contanhada toda para calcular o grau de liberdade. No computador você faz fácil, né? Então, tudo bem. Não vou pedir para ninguém decorar isso daqui não, tá? Nunca, tá? E tudo vocês vão poder consultar e tal. Então, aqui deu o grau de liberdade, depois de fazer essa contanhada toda, tá? Com esses valores de variância, N e tal, conta tudo isso, deu 456 graus de liberdade. Só para vocês terem uma ideia, N mais N aqui era 526, tá bom? Então, dá menor aqui o grau de liberdade do que N mais M menos 2, dá menor, tá? Então, eu vou fazer o teste usando aquela estatística, eu vou rejeitar H0 se aquela estatística de teste é menor que um valor que eu vou pegar na T-Student, tá? É a mesma coisa que dizer, o x barra, se ele for bem menor que o y, eu rejeito H0. Quer dizer que essa diferença aqui, tá? Se o x barra, se o x barra é maior que o y, o salário dos homens é bem maior que o das mulheres, eu rejeito H0, né? Então, quer dizer que essa diferença bem maior que zero é maior, na verdade, que esse valor aqui. Eu fui lá na T-Student, gente, com esse grau de liberdade aqui, ele é muito grandão, gente, é igual ir na distribuição normal, tá? Então, eu fui logo na distribuição normal e deixei 5% de probabilidade na pontinha da direita. Dá aquele valor que a gente já procurou várias vezes, que é 1,6465, a gente faz a média, dá 1,645 se for lá na distribuição normal, tá? Então, eu rejeito H0 se essa estatística aqui for maior que 1,645. Se eu fizer a conta, substituindo mesmo tudo, dá 8 e tanto, essa estatística é bem maior que isso. Então, eu concluo que o salário médio dos homens é maior que o das mulheres, tá? Eu posso também calcular qual a probabilidade na distribuição T-Student com grau de liberdade alto, ou usar a distribuição normal, qual a probabilidade de encontrar um valor maior que 8,44. Gente, é 0,000. Então, a gente anota aqui que o valor P é menor que 0,0001. A gente não põe igual a zero, coloca. É bem pequeno, tá? Então, rejeito H0. Concluo que o salário médio dos homens nessa população aí é maior que o das mulheres, tá? Então, as principais referências são essas. Aqui são esses dados das medidas das mãos, tá? Tem um vídeo no YouTube explicando, tá bom? O livro do Uldrich, onde tem esses dados dos salários, tá? Eu agradeço aqui as figuras aqui feitas pelo Francisco Marcelo Rocha, da Unifesp.